O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, versículo 13. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Deus te abençoe. Abra o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 9 de novembro de 2014 e Deus me trouxe ao coração, após a oração, uma palavra no livro de Jó, capítulo 36. Livro de Jó, capítulo 36. Diz assim a palavra de Deus. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio, e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos. Antes com os reis no trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões, e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles, e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas, e revela-lhe aos seus ouvidos, para seu ensino, e diz-lhes que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em bem, e os seus anos em delícias. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, santificado, ó Deus, seja o teu nome, desde agora e para sempre. Senhor, tu és o nosso Deus, e nós somos obra das tuas mãos. Fale conosco, meu Pai, através da tua palavra. Desvenda, meu Deus, os seus olhos, para que contemple as maravilhas da tua lei, para que a tua palavra, meu Deus, venha penetrar nestes corações, para que o maligno não venha roubar as sementes. Senhor, dá entendimento para cada um que vai ouvir a tua palavra, que seja o teu Espírito Santo a falar através deste pregador, não o homem, Senhor, não o homem,
não a nós, mas ao teu nome seja a glória para todos sempre. Ó Deus, transforma as vidas que vão ouvir a tua palavra, porque a tua palavra, como a chuva, ela não volta vazia, mas ela faz prosperar naquilo pela qual ela foi enviada. Que a tua palavra, meu Deus, venha transformar estas vidas, com o poder e a autoridade que vem de ti, meu Deus, e não do homem. Que a tua palavra venha penetrar nesses corações, venha desfazer as obras de Satanás, venha transformar estas vidas, meu Deus, venha mudar este casamento, Senhor. Venha, Senhor, abrir as portas de emprego. Venha restaurar esta família, libertar os filhos das drogas, meu Deus. A tua palavra com poder, ela quebra os grilhões de Satanás. Ela quebra todo o mal, Senhor. Ela tem poder. A tua palavra é viva e eficaz. Que ela venha transformar estas vidas, que ela venha libertar da depressão, que ela venha libertar das angústias, dos ferrolhos de ferro, que ela venha despedaçar todo o jugo nestas vidas que estão orando nesta hora. Ó Deus, toque em cada coração, meu Deus, e liberta de toda enfermidade. Faz cair as enfermidades como caiu as escamas dos olhos de Saulo de Tarso naquele dia. Ó Deus, alcança, toca, Senhor, nestas vidas, multiplica o azeite, Senhor, multiplica as bênçãos neste lar. Faz prosperar estas vidas, encha, Senhor, este lar, encha, Senhor, esta casa da tua presença, da tua virtude, do teu Espírito Santo, ó Senhor, estas vidas, encha, Senhor Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor dos Exércitos. Sinto a presença de Deus aqui nesta hora, meu irmão, minha irmã. Deus está conosco, o Deus de Jacó está conosco, o Deus Emanuel fala conosco nesta hora. É o Deus vivo, é o Santo de Israel, é o Deus que Moisés sentiu a tua presença naquele monte Sinai. Louvado e exaltado seja este grande Deus para toda a eternidade. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Eliú é um dos amigos de Jó, que foram para visitar Jó no seu momento de dor. Jó sofreu muito na terra. Jó foi um homem provado, porque o inimigo tinha inveja de Jó. O inimigo tinha inveja de Jó porque Deus prosperava a sua vida, porque Deus o cercava com bens, porque Deus era o seu escudo, como o salmista no Salmo 91 diz, que nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Deus está te guardando. E Deus guardava Jó, Deus o guardava, Deus o prosperava, abençoava o trabalho das suas mãos, cercou a Jó. Deus era um escudo na vida de Jó. Mas o inimigo não estava contente. O inimigo nunca esteve contente com a criação de Deus. Nunca esteve contente. Ele enganou a Eva no jardim do Éden. Ele sempre quer estragar os planos de Deus. Mas Deus ainda não destruiu o diabo, porque a sua história não termina por aqui. Porque Deus está escrevendo o seu nome, a sua história no livro. O teu nome no livro da vida do Cordeiro. Mas um dia, a serpente vai ser amarrada por 1000 anos. E no final de tudo, a serpente vai ser lançada no lago que arde com fogo e enxofre, e será atormentada de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Mas os justos, você que entregou a sua vida para Jesus, resplandecerá como o sol. Nós seremos como os anjos nos céus. Por isso nós somos provados nesta terra como foi Jó. Por isso todo servo de Deus é provado, ele é perseguido porque ele guarda a palavra de Deus. Em Apocalipse 12 diz que todos aqueles que guardam a palavra de Deus, que guardam as leis de Deus no seu coração, serão perseguidos. Porque nós fazemos a vontade de Deus e o inimigo tem inveja, o inimigo ele tem ciúmes. Ele odeia o ser humano que Deus criou, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E ele tem ciúmes. Ele luta para matar, roubar e destruir.
Mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio para dar vida, e vida com abundância. O inimigo não, tudo que ele fala é mentira, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira, e ele nunca se firmou na verdade. Tudo que o inimigo fala é mentira. Tudo que ele fala é para sua própria vontade. É um mentiroso. Mas o que Deus fala é verdadeiro. Tudo que está na palavra de Deus é a verdade. Tudo é a verdade. E Jó foi provado. Jó foi provado. Mas Deus enviou esses 3 amigos de Jó para revelar algo que Jó talvez ainda não conhecia. E Jó conhecia a Deus de ouvir falar, mas Jó ainda não tinha intimidade com Deus. Jó, digamos que ele fazia por religiosidade. Ele fazia porque outros faziam, porque ele conheceu através de pessoas. Mas Jó ainda não tinha o conhecimento profundo de Deus. Jó ainda não tinha tido uma experiência particular com Deus. E muitas vezes Deus permite as provas nas nossas vidas, porque Ele quer se aproximar de nós. Tiago diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, mudai os vossos corações. Através das provações, através dos apertos, através das lutas que nós passamos, é uma correção do Altíssimo. É uma correção de Deus, porque Ele quer se revelar a você. Ele quer que você saia do lugar limitado da sua visão. Ele quer que você saia deste lugar que você está acostumado religiosamente, deste lugar, desta vida que você já conhece. Ele quer que você vá para as águas mais profundas. Ele quer que você vá para os lugares que Ele tem para você. Ele diz, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele quer que você clame a Ele. Ele quer que você venha conhecê-lo como Moisés conheceu no Monte Sinai. Como Jacó conheceu Ele naquele lugar terrível que Jacó disse que é horrível este lugar, porque senão a casa de Deus. E Jacó via uma escada e descia e subia anjos por aquela escada. E Jacó viu, ele sentiu, ele viu a glória de Deus. Isaías também viu, quando morreu o rei Uzias. Isaías não tinha mais o apoio do rei Uzias. Ele passou, ele teve uma visão do Senhor Jesus Cristo no trono da sua glória. E Isaías disse, ai de mim que vou perecer. Os meus olhos viram o rei na sua formosura. E muitas vezes Deus permite as provações em nossas vidas, porque Ele quer se revelar a nós. Ele quer se revelar profundamente. Ele quer que você o conheça como Elias o conheceu, como os servos dele conheceram. Ele não quer que você se conforme com este mundo, mas Ele quer que você venha transformar a sua mente pela renovação do Evangelho do Senhor Jesus. Ele quer que você saia desse mundinho que você vive hoje. Ele tem coisas grandes para te anunciar. Ele tem coisas firmes para te mostrar. Ele tem as visões para te mostrar, como Ele mostrou para José, como Ele mostrou para Daniel. Deus tem coisas grandes e firmes que você não sabe. No versículo 4 diz, do capítulo 36 de Jó, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. E Eliú diz, eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Deus não despreza ninguém. Todo ser humano que Ele criou, a sua imagem e semelhança, Deus tem um plano de salvação, mas muitas vezes a pessoa que não quer ser salva, é a pessoa que recusa a salvação, é a pessoa que vira o rosto para Deus. Ela prefere viver nas trevas. Jesus disse que eles não vêm para a luz porque as suas obras são más, porque na luz tudo que é mal é reprovado. E muitas pessoas não vêm para Jesus porque as suas obras são más. É como aquele jovem rico que conhecia a lei de Deus, mas quando Jesus mandou ele vender tudo que tinha e seguir a Ele, ele não quis, porque ele amava o dinheiro, a riqueza. Ele não quis servir a Jesus. O coração dele estava no mundo, estava nas riquezas. Deus não despreza aqueles que o buscam.
Ele envia os seus servos para pregar a sua palavra. Ninguém vai ficar inocente. Todo mundo vai conhecer a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Ele chama você. Ele chama você para fazer um concerto contigo. Jesus quer salvar a tua alma. Quantos anos que você vive nessa vida sem experiências com Deus? Quantos anos que você está neste vício? Fuma 2 maços de cigarro por dia. Promete que vai parar, mas não consegue. Não toma uma atitude. Faça como Bartimeu, o cego Bartimeu. Lança essa capa fora. Joga esse cigarro fora. Aí vai acontecer na sua vida a mudança. Se você não jogar esse cigarro fora, se você colocar esse cigarro na tua boca e esperar que Deus vai te libertar, isso não vai acontecer. Só vai acontecer quando você jogar esse cigarro fora. Você só vai parar de fumar. Deus vai te dar o poder para você parar de fumar, sabe quando? Quando você jogar esse cigarro fora e não colocar mais na sua boca. Aí vai acontecer a fé. Quando Jesus mandou os leprosos se purificarem, os leprosos, ele diz assim para os leprosos, ir lá até o sacerdote para dar o testemunho. E eles ainda não foram curados da lepra, mas quando eles começaram a ir até o sacerdote, eles começaram a andar pelo caminho e foram curados da lepra. A fé, o poder de Deus, ele age nas atitudes da nossa vida. Se você não tomar a atitude hoje, se você não deixar esse vício de cigarro, se você não jogar fora esse cigarro, nada vai acontecer na tua vida. Você vai continuar fumando. Mas joga fora hoje. Faça como o cego Bartimeu. Lance a capa diante de ti. Joga fora esse cigarro hoje. Não deixa para amanhã, não. Amanhã pode ser tarde. Joga esse cigarro hoje. Você nunca mais vai fumar esse cigarro. Deus vai te dar o poder. O poder de Deus vai entrar na sua vida. Você vai começar a sentir nojo do cigarro, até do cheiro do cigarro. E você vai ser livre desse vício. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode fazer a mesma coisa com o vício do álcool. Não ponha mais na sua boca. E Deus vai te libertar da mesma forma. Ele vai te dar o poder. E diz a palavra que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Tem muita gente porque às vezes tem um bem material ou um carro mais novo, já despreza o seu próximo, o seu semelhante. Deus simplesmente é dono de tudo. Deus é dono do ouro, da prata, das pedras preciosas, de todo ser vivente desta terra, deste mundo. Deus é o dono das estrelas, do sol, da lua, de todas as coisas, dos anjos, de tudo. Deus é tão grandioso e é humilde. Deus não despreza ninguém. Deus não despreza ninguém que vem a Ele. Ele diz, todo aquele que vem a mim, o meu Pai não desprezará. Deus não despreza todo aquele que vai a mim, ao Senhor Jesus. Deus não despreza, Ele é grande. Deus é grande, é poderoso, é grandioso. Ele sustenta a terra na palma da sua mão, mas não despreza ninguém. Deus não despreza ninguém. O homem pode desprezar você por causa de alguma arrogância, algum bem material, alguma soberba, mas Deus não te despreza. Você pode vir do jeito que você está para a casa de Deus. Ele vai fazer a obra na tua vida. Ele não vai te desprezar, mas Ele vai transformar a sua vida. Diz aqui no versículo 6, não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Aos aflitos, aqueles que sofrem, os pobres de espírito, Deus faz justiça. Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. Deus não desampara ninguém que busca Ele. Aqueles que sofrem, Ele não resiste a um coração quebrantado. Deus não despreza. Ele ajuda, Ele muda a sua sorte. Ele transforma a sua vida. Do justo não tira os seus olhos. Antes, com os reis no trono, os assenta para sempre, e assim são exaltados. Foi o que Deus fez na minha vida. Eu não tinha casa. Eu morava de favor no fundo da casa do meu sogro. Mas Deus me colocou entre os reis e os príncipes.
Deus, pela sua misericórdia, Ele preparou um terreno. Deus preparou a condição financeira para construir a casa. Deus preparou tudo e nos colocou entre os reis e os príncipes. Do lado esquerdo da minha casa tem um sobrado enorme. Do lado direito da minha casa tem outro sobrado enorme. E eu estou ali. Deus me colocou entre os reis e os príncipes, entre as pessoas que são grandes financeiramente nesta terra. E Deus me colocou ali. A minha casa é mais humilde, mas do lado esquerdo tem um sobrado enorme e do lado direito o mesmo. Mas Deus nos colocou lá, pela sua misericórdia, cumpriu esta palavra, que Deus nos coloca entre os reis e os príncipes, e assim Deus também quer fazer na sua vida, se você o buscar de todo o seu coração. Se você o buscar de todo o seu coração. Eu fumava, eu bebia, eu fumei durante 15 anos, 2 maços de cigarro por dia. O médico me disse que eu estava com começo de efizema pulmonar. E Deus entrou na minha vida. Quantos maços de cigarro eu joguei fora? Joguei muito cigarro fora. E Deus veio com o poder e me libertou deste vício terrível que é o cigarro, que é a bebida alcoólica. E eu dou graças ao meu Deus, ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ao Senhor Jeová, nosso Deus enorme, eterno, ao Senhor Jesus Cristo, Filho do seu amor, nosso Salvador, por esta obra que Deus fez em minha vida, por esta obra grandiosa que o Senhor fez. Me tirou das trevas e me colocou no meio do seu povo, colocou no meio da sua igreja, para fazer parte como uma ovelha do Senhor Jesus. E aqui eu estou testemunhando e contando a obra que Deus fez na minha vida, porque a misericórdia do Senhor, meu irmão, minha irmã, ela dura para sempre. Se você hoje está sofrendo, mas se você buscar a Deus como Ana buscou, chorava na presença de Deus, se você clamar a Deus, Ele vai ouvir do céu e vai sarar a sua terra. Deus vai transformar a sua vida, porque Deus não desampara, Ele é grandioso, mas Ele não despreza ninguém. Deus não despreza ninguém, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem prazer em que seus filhos se submetam a Ele, em que seus filhos venham atrás dEle, venham a buscá-lo, e Ele abençoa, porque Deus quer abençoar, porque Deus quer salvar. Ele não nega bem algum aos que andam em retidão. Versículo 8. E se estão presos em grilhões e amarrados em cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas, e revela-lhe nos seus ouvidos para seu ensino, e diz-lhes que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Então Deus, o servo de Deus, o justo, o cristão, aquele que fez um concerto com Deus, às vezes ele pode estar preso a algum pecado, porque diz a palavra de Deus que a carne é fraca, e a pessoa ainda não foi liberta de algum vício, de alguma prática que é um pecado, que Deus abomina. Mas o que Deus faz? Aqui diz a palavra de Deus que se estão presos em grilhões, em algum pecado, em alguma amargura, em algum pecado da impureza, em algum vício, e amarrados com cordas de aflição, porque o pecado ele traz aflição. O pecado ele traz grilhões, prisão e aflição. Uma pessoa que peca, por exemplo, tem um vício na internet, por exemplo, uma pessoa que tem um vício de ver algum site pornográfico, ela vai cometer um outro pecado, que é o pecado da impureza. E o que acontece? O pecado vai gerar uma culpa. A pessoa caindo uma vez no pecado, ela vai sentir culpa. A culpa vai gerar uma revolta, uma raiva. E aí torna-se um círculo vicioso. Ela peca de um jeito, peca do outro. Ela cai em transgressões, ela se sente uma pessoa presa, amarrada por causa do pecado. O sentimento que Deus colocou no coração do homem para que ele venha reconhecer o seu pecado. Então a pessoa que peca, que cai em transgressões, ela sabe que pecou e ela vai viver afligida,
ela vai viver atormentada pelos espíritos malignos. Tanto a falta de perdão, como pecados de impureza, pornografia, iras e tantos outros pecados. Mesmo assim, uma pessoa que come demais também, ela vai sentir culpa, remorso, raiva, por causa do pecado da glutonaria e tantos outros tipos de pecados que existem na carne humana. Mas Deus, ele faz conhecer. Deus, ele mostra para a pessoa no que ela está errando na sua vida. Ele revela, aqui diz a palavra de Deus que ele revela o seu pecado. Ele mostra para você no que você está errando. Por que Deus faz isso? Porque ele quer corrigir a sua alma. Ele quer mudar a sua vida, ele não quer que você viva no pecado. Porque a pior coisa para o ser humano é viver no pecado. Quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, eles se esconderam de Deus. Eles viram que estavam nus. Se esconderam de Deus. Fizeram uma roupa de folha de figos. E se esconderam de Deus quando Deus os chamou no jardim. Então o pecado, ele faz com que a pessoa se esconda de Deus. Ela se distancia do Altíssimo, da luz, e passa a viver nas trevas. E uma vez a pessoa vivendo no pecado, ela vai viver atormentada. Essa pessoa não vai ter paz. Por exemplo, uma pessoa que fala mal o tempo todo do outro, que vive fazendo fofoca, difamando, ela vai viver atormentada. Porque a palavra de Deus diz que toda a pessoa que fala demais tem perturbação. No muito falar, saem palavras nécias, palavras tolas. Então a pessoa que fala demais, ela não tem paz. Porque ela está sendo uma pessoa maldizente. Está fazendo fofoca, sendo mexeriqueira. E isso vai trazer perturbação. A pessoa não vai ter sossego na sua vida. Porque ela está em pecado de maldizente. Por isso que diz aqui no versículo 8, se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Transgressão. Transgressão é quando a pessoa conhece a palavra de Deus e vive pecando. Por exemplo, a placa na rodovia está marcado velocidade 100 por hora. A pessoa está a 140. Ela está em transgressão, porque ela conheceu a placa que indicava 100 por hora, mas ela está a 140. Então ela conscientemente alterou a sua velocidade, transgredindo a lei de trânsito. E a multa agora está caríssima, né? Subiu 900%. Então a pessoa que conhece a palavra de Deus e vive na prática do pecado, ela vai viver sem a paz. Ela vai viver com cordas de aflição. É uma pessoa aflita. É uma pessoa que não tem paz. É como Marta e Maria. Jesus foi na casa delas. E Marta estava agitada de um lado para o outro e cobrava Maria que não ajudava ela. Marta estava amargurada. E ela não percebia que Maria escolheu a boa parte e estava nos pés do Senhor Jesus. Maria estava toda atenta ao que Jesus estava falando. Mas Marta estava inquieta, fadigada, preocupada com muitas coisas nessa vida, preocupada somente com as coisas materiais. E não tinha paz. Por que ela não tinha paz? Porque ela não dava ouvidos para Deus. Porque ela vivia somente a sua vida carnal. Vivia no pecado, na raiz de amargura. E Marta não tinha paz. Mas Maria, o Senhor Jesus disse, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nunca vai ser tirada a pessoa que busca a Deus em primeiro lugar na sua vida. Você levanta logo pela manhã e passa a buscar a Deus em oração. Nem que for 20 minutos de oração pela manhã ou 30 minutos de oração, mas busca a Deus. Quando você levantar da sua cama, já cai de joelho no chão. É o que nós devemos fazer. É buscar o nosso Deus de todo o nosso coração pela manhã, como o salmista buscava pela manhã. Buscar a Deus pela manhã, pela tarde, pela noite. Buscar a Deus em todo o tempo, em oração, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. E Deus vai te exaltar. E Deus vai fazer você triunfar em Cristo Jesus. É Ele que nos abençoa.
mas Ele quer que nós o busquemos em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, praticando a palavra de Deus, porque aquele que não pratica a palavra de Deus, ele vive na ira, a pessoa vive em cordas de aflição. Mas Deus é tão misericordioso, no versículo 9 diz, que Ele então lhes faz saber a obra deles. Deus mostra que nós estamos errando. Ele mostra no que nós estamos errando, qual o pecado que nós estamos presos, praticando, qual é a transgressão das nossas vidas. Aí que Ele faz no versículo 10, diz que Ele revela-lo aos seus ouvidos. O Espírito de Deus fala ao teu coração. O Espírito Santo de Deus fala ao teu ouvido, pela palavra de Deus. Deus muitas vezes pode usar uma pessoa normal do mundo. Deus muitas vezes pode usar uma situação da vida. Ele pode usar qualquer coisa para mostrar para você o que você tem que mudar na sua vida. Deus às vezes pode usar até um passarinho. Deus pode usar até um animal. Deus pode usar um sonho. Ele pode usar qualquer situação para mostrar no que você está errando e no que você precisa mudar, o que nós precisamos mudar em nossas vidas. E Deus usa. Ele usa até a pessoa que ainda não é um cristão. Ele usou até uma mula para falar com Balaão, uma jumenta. E Deus, Ele usa qualquer situação para corrigir os seus filhos, porque Deus nos ama, porque Ele sabe a vileza do pecado. Deus conhece o mal que o pecado nos traz. É tanta maldade que o pecado traz, que trouxe o Senhor Jesus para a cruz, para morrer por nossos pecados. O pecado é terrível. O pecado é pior do que um câncer. O câncer mata somente a carne, mas o pecado ele corrói, ele mata a alma e ainda lança no fogo do inferno. Mas diz que Deus revela aos seus ouvidos para o seu ensino e diz-lhes que se convertam da maldade. Deus ele fala conosco. Você sabe que você precisa mudar na sua vida. Você sabe. Deus já tem falado ao teu coração. Talvez você é uma pessoa amargurado, uma pessoa ranzinza, coração cheio de ira, talvez não perdoou, ainda está preso em coisas do passado, e tudo isso você tem que pôr para fora. Tudo isso tem que ser tirado, tem que tirar o velho fermento, para que seja uma nova massa. Tirar o velho fermento do mundo, da amargura, das coisas do passado que já passaram. O apóstolo Paulo diz que temos que deixar as coisas que para trás ficam e avançarmos para o alvo, avançarmos para Cristo Jesus, para as coisas que são de cima e deixar as coisas, os rudimentos fracos deste mundo. Deixar as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. E temos que deixar as amarguras, as mágoas, tirarmos do coração todas aquelas pessoas que nos ofenderam. E tirar do nosso coração, perdoá-las. É o nosso dever de cristão. É perdoar aqueles que nos ofenderam. A falta de perdão, ela traz muitas enfermidades. A falta de perdão, ela traz doenças como a depressão, como o câncer e outras enfermidades mais. Mas quando a gente perdoa, aquela pessoa, ela prospera e a gente também passa a prosperar. Então Deus ele revela aos seus ouvidos para o seu ensino e diz-lhes que se convertam da maldade. E quando a gente dá ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações, é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a gente dá ouvido à sua voz. Aí no versículo 11 diz, se o ouvirem e o servirem. Aqui há duas condições. A primeira condição é você ouvir a voz de Deus. É você não endurecer o coração para Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É quando você ouve, não ouvir e deixar passar pelo outro ouvido, mas ouvir e receber essa palavra, receber a palavra em voz enxertada. É quando você recebe com mansidão a palavra de Deus, a palavra que te corrige, que nos corrige.
A palavra ela vem nos corrigindo. Meu filho, muda nisso na tua vida. Minha filha, muda nisso na sua vida. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as suas próprias mãos a derruba. Não seja rixosa, minha irmã. Não seja rixoso, meu irmão. Não sejam amargurados, amargos. E quando você dá ouvido à voz de Deus, você coloca em prática. Quando a gente dá ouvido à voz do Senhor, a gente coloca em prática. Aqui diz duas condições, no versículo 11 do livro de Jó, capítulo 36. Se o ouvirem e o servirem. É quando você ouve a Deus e serve a Deus. Coloca a palavra de Deus em prática. Quando nós colocamos a palavra de Deus em prática em nossa vida. Jesus ele foi afrontado, mas ele não revidava. Ele suportou as aflições. Suporte as aflições, meu irmão, minha irmã, por amor do Senhor Jesus. Porque ele suportou a cruz, os pregos fixados nas suas mãos, nos seus pés, os açoites, os chicotes nas suas costas que arrancavam pedaços do seu couro, da sua carne. Jesus suportou. Suporte. A tempestade passa em nossas vidas. Nós temos que suportar. Não é fácil, é dolorido, mas nós estamos servindo a Deus. Nós estamos servindo a Cristo Jesus e Ele cuida de nós. Ele nos promete que nós ouvimos a Ele e o servimos. Aqui Ele diz no versículo 11, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícias. Deus nos promete a paz. Deus não desamparou a Davi na sua velhice. Deus não desamparou a Jó na sua velhice. Jó foi açoitado. Jó provou a açoite de Deus. Bem-aventurado aquele que é repreendido pelo Senhor. Se você é corrigido por Deus, meu irmão, minha irmã, é porque você é filho de Deus. Porque aquele que Deus não corrige, diz a palavra em Hebreus capítulo 10, que não é filho, mas é bastardo. Aquele que está sem correção não é filho, é bastardo. Mas bem-aventurado, nós somos corrigidos pelo Senhor para ser participantes da sua santidade. Deus ele nos corrige para que nós possamos ter a imagem de Cristo Jesus em nossas vidas. Por isso Deus nos corrige, para nos ensinar, para nos admoestar, nos corrigir, para fazer de nós pessoas melhores. Por isso é que Deus nos corrige, meu irmão, minha irmã. No começo da correção é dolorido, mas depois produz frutos. Fruto pacífico, frutos de alegria, frutos de benevolências do Senhor. Em Hebreus capítulo 12 fala, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Hebreus capítulo 12, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos sois feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. No versículo 9 de Hebreus 12 diz, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Deus corrige, meu irmão. Deus corrige, minha irmã. Ele disse, se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Nós somos participantes da santidade de Deus. Deus corrige. Ele faz a ferida, meu irmão. Ele cura a ferida. Deus, Ele corrige, Ele repreende, porque Ele nos ama. A correção de Deus, ela é passageira, meu irmão. Dói um pouco. Aguenta, esta dor vai passar. Aguenta, minha irmã, essa dor vai passar. Deus, Ele vai te dar um bálsamo. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras orando, na véspera da sua morte, o seu suor se transformou
em gotas de sangue. Jesus sofreu tanto de agonia, angústia naquela hora. E diz a palavra de Deus que Deus enviou o seu anjo e o anjo o confortava. Deus não vai te desamparar, meu irmão, minha irmã. Por mais que esteja doendo, aguente firme, vai passar. Os teus dias vão acabar em delícias. Os teus anos vão acabar em paz, em alegria. Porque você aguentou firme a correção do Senhor. Porque Deus corrige aquele que Ele ama. A correção de Deus é para o nosso proveito, para o nosso bem, meu irmão, minha irmã. Vai passar. Ele vai te dar o bálsamo. Quando você for perceber, você já passou. Você já foi participante da santidade de Deus. Você já está mais preparado, mais preparada. É um soldado firme, aguentou os ventos, aguentou as provas na vida. Mas Deus foi contigo. Deus será conosco. Deus será conosco. Não desanime. Os seus dias não vão terminar assim na terra. Os seus dias vão terminar em delícias. Quando nós colocamos a palavra de Deus em prática em nossa vida. Quando nós a colocamos o reino de Deus e a sua justiça, a sua palavra, em primeiro lugar, em obediência, obedecendo a sua voz, a voz do doce Espírito de Deus. Então, os nossos dias acabarão em bens e os nossos anos em delícias. Vai passar, meu irmão, minha irmã. Vai passar, ouvinte. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue hoje. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. E Deus tudo fará na sua vida. Louvado seja Deus. Receba essa palavra, meu irmão, minha irmã. Que Deus tudo pode na tua vida. Deus tudo pode fazer na tua vida. Mas depende muito mais de nós do que de Deus. Depende muito mais da nossa obediência ao Senhor. Quando obedecemos a Deus e colocamos a sua palavra em prática, se o ouvirem e o servirem, há duas condições, meu irmão, minha irmã. Ouvir a Deus e servir a Ele. E as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Celestial, graças nós te damos por esta palavra maravilhosa, Deus. Senhor, dá força para este meu irmão, para esta minha irmã que está fraco na fé. Dá força, Senhor, para que venha colocar em prática a tua santa palavra. Para que nós venhamos a pôr em prática, meu Deus, esta palavra. Para que os nossos dias terminem em delícias, os nossos anos terminem em paz, meu Pai, nesta terra. Ó Deus, coloca um freio na nossa boca, para que nós não venhamos a pecar, Senhor, para que nós venhamos a guardar os nossos lábios, para terminarmos os nossos dias nesta terra em paz. Ó Deus, não deixa nós sermos maldizentes, ó Deus, não deixa nós sermos murmuradores, ó Deus, coloca uma guarda em nossa boca, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, ser diligentes em nossas palavras. Ó Senhor, dá sabedoria para nós, para o teu povo, para que sejamos inteligentes, sábios, meu Pai. Responder a tua palavra, meu Pai, pensar antes de responder. Não ser precipitado com os lábios, não ser irado, Senhor. Santifica, meu Deus, a cada lábio, Senhor. Santifica a cada servo teu, a cada serva tua. Ó Deus, muda os nossos lábios, como o Senhor fez na vida de Isaías. Coloca, Senhor, uma brasa viva tirada do teu altar em nossos lábios. Santifica, Senhor, os nossos lábios. Santifica os nossos olhos. Santifica todo o nosso corpo, ó Deus. Dá um coração novo, meu Pai, para cada um de nós. Muda, meu Pai, as nossas vidas. Faça de nós, meu Pai, cada vez melhores, cada vez mais conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Encha, meu Deus, todos nós de amor, de caridade. Ó Deus, faça nós transbordarmos, Senhor, da Tua graça, da Tua presença. Nos capacita, Senhor, para levarmos o Evangelho a toda criatura. Ó Deus de Israel, abençoa cada um que ouviu a Tua palavra. Abre as portas, meu Pai, que estão fechadas. Prepara, Senhor, todas as coisas na vida de cada um que ouviu a Tua palavra. Abençoa, meu Deus, a todos. Em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, que és bendito para todos sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus.